Quem é John Galt? A clássica pergunta do livro A Revolta de Atlas, escrito pela russo-americana Ayn Rand, cria um mistério em torno de uma figura que decidiu se levantar contra uma sociedade onde aqueles que nada produzem passam a decidir pela vida e propriedade de quem produz. Combater esse esquema, que em muito se parece com a sociedade atual, também foi uma questão crucial para outro anônimo, com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, implementar sua ideia. Não por coincidência, essa ideia saiu do zero para valer $1 trilhão, e a criação de Satoshi levou a outra pergunta similar. Afinal, quem é Satoshi Nakamoto? Satoshi, uma palavra que significa sábio em japonês, e Nakamoto, uma espécie de Silva no Japão, primeiro apareceu em um e-mail enviado em 31 de outubro de 2008 a um grupo de e-mails de pessoas interessadas em criptografia. Neste e-mail, o anônimo Satoshi descreveu que seria um sistema de dinheiro eletrônico pessoa a pessoa, totalmente independente de uma terceira parte. O timing, claro, não podia ser mais perfeito. Naquele mesmo outubro, o governo americano discutia um pacote de $700 bilhões em ajuda para socorrer as tais terceiras partes, os bancos, que ficam no caminho entre os poupadores e os tomadores de crédito. Um esquema explosivo de créditos que pessoas conhecidas como ninjas, ou sem renda, sem emprego e sem ativos, havia implodido, levando o mundo a uma crise econômica comparável ao crash de 1929. Satoshi descreveu em seu e-mail algumas características que considerava cruciais para o funcionamento de uma boa moeda e que seriam implementadas no Bitcoin, o resultado do seu trabalho. Estas são descentralização, o que significa que não há nenhum banco central ou banco comercial envolvido na operação. Uma evolução importante em relação a um dos avós do Bitcoin, o eCash, que era distribuído por um banco. A blockchain, uma cadeia de blocos que contém todas as informações sobre as transações passadas. Uma inovação que, apesar de Satoshi nunca ter chamado por esse nome, foi crucial para permitir um sistema totalmente transparente e auditável, ao contrário dos balancos dos bancos centrais. A mineração, ou prova de trabalho, na prática, a mineração de bitcoins significa que usuários precisam alocar máquinas e equipamentos para rodar o código-fonte do Bitcoin, garantindo a segurança da rede. Em troca, eles recebem novos bitcoins por isso. A solução para o gasto duplo. Inúmeros meios de pagamentos digitais possuem um problema: como fazer para uma moeda não ser gasta mais de uma vez? A solução de Satoshi foi um mecanismo de verificação distribuído, onde toda a rede precisa validar a operação. Essas inovações significam uma evolução em relação a décadas de tentativas de se criar um ativo digital que sirva de meio de pagamento. Como você pode perceber, todos os mecanismos levam ao mesmo caminho: a descentralização e a ausência de um agente como um banco central. Este é um dos principais motivos pelos quais a identidade de Satoshi segue sendo um mistério. Em princípio, Satoshi foi um usuário bastante ativo em fóruns da internet. Sua primeira mensagem ocorreu em 11 de fevereiro de 2009, algumas semanas após o primeiro bloco do Bitcoin, ou bloco Gênesis, ser minerado. Satoshi continuou postando mensagens em fóruns como o Bitcoin Talk até 2011, quando misteriosamente sumiu, deixando para trás uma carteira com 1 milhão de bitcoins, até hoje nunca mais movimentada. Inúmeros entusiastas de cripto, porém, concordam que a decisão de Satoshi de simplesmente sumir foi um fator positivo. Afinal, se o Bitcoin é descentralizado, ter a presença constante de um usuário que literalmente criou o ativo significa criar um alvo para possíveis investidas do governo, por exemplo. Mas nem todos os usuários se contentam com a resposta. Outros tantos seguem buscando uma explicação ou simplesmente um nome. Em 2014, a revista americana Newsweek chegou a um físico engenheiro americano com ascendência japonesa. O motivo? O seu nome era Dorian Satoshi Nakamoto. Outros possíveis criadores do Bitcoin, porém, vão bem além de uma mera coincidência entre nomes. Nick Szabo é um engenheiro da computação e um dos maiores nomes quando o assunto é criptografia. Nick criou nos anos 90 o BitGold, um ativo que buscava ser o que o Bitcoin é hoje.
O BitGold de Nick possuía características como a prova de trabalho, a tal mineração e o registro das transações, hoje conhecido como blockchain. O problema, entretanto, foi que o ativo falhou em resolver a questão do gasto duplo, podendo ser copiável. Já Hal Finney, o programador que recebeu de Satoshi a primeira transação de Bitcoin da história, é um nome bastante plausível para o posto de Satoshi Nakamoto. Em 10 de janeiro de 2009, Finney tweetou algo simples, mas revolucionário: Running Bitcoin, ou Rodando Bitcoin. O post foi feito apenas uma semana após o bloco Gênesis ser minerado. Hal, porém, negou ser o criador do Bitcoin. Análises linguísticas sobre a forma como ele e Satoshi escreviam apontam diferenças bastante claras, descartando seu nome do posto de criador, mantendo-o, porém, como uma das figuras mais relevantes do universo do Bitcoin. Já o australiano Craig Wright fez diferente. Ele afirmou publicamente ser o Satoshi Nakamoto. O problema? Ele não conseguiu provar. A comunidade, que já estava cético de início, afinal Craig possui um vasto histórico de disputas judiciais, logo descartou seu nome após Craig falhar em movimentar a carteira original de Satoshi como uma prova. Já o britânico Adam Back, conhecido por criar o Hashcash, é apontado como um dos nomes possíveis, mas continua a negar publicamente. Beck foi o criador da chamada prova de trabalho. Seu objetivo era justamente impedir ataques às redes, algo que tem sido fundamental no Bitcoin desde o início. Já o chinês Wei Dai é conhecido por ser o criador do B-Money, reconhecidamente citado como a inspiração para criar o Bitcoin. Wei também nega ser Satoshi Nakamoto, o que lhe confere bastante crédito junto à comunidade Bitcoiner. Afinal, a vaidade, além de ser um pecado capital, poderia atrapalhar, e muito, o Bitcoin. Descobrir quem é de fato o Satoshi Nakamoto poderia significar uma série de problemas ao Bitcoin, sejam eles legais ou práticos. A incerteza, neste caso, é um ativo valioso, certamente valendo bem mais do que os 42 bilhões de dólares que o Satoshi Nakamoto possui guardado na sua carteira. O Bitcoin segue sendo um ativo dependente de uma comunidade que se guia sem a presença de um líder com uma autoridade, seja ela moral ou física, sobre o ativo. Este fator, em relação ao surgimento do ativo, portanto, é parte fundamental do seu processo para vir a se tornar uma moeda, seguindo um caminho comum a outras moedas socialmente ativas. Mas afinal, quem é Satoshi Nakamoto? Bom, é um código matemático distribuído entre milhões de computadores, e só. Muito obrigado para você que esteve até aqui assistindo esse vídeo no canal do Block Trends. Nós estamos fazendo vários materiais de histórias aqui no canal, e inclusive você pode verificar a playlist que está aparecendo agora na sua tela, que é uma playlist que contém outros vídeos de histórias que fizemos aqui no canal do Block Trends. Então vale a pena conferir essa playlist e também se inscrever aqui no canal para receber esses novos materiais quando estivermos publicando. Nós temos lives e vídeos de histórias e análises durante toda a semana. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!